Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Hoje eu vou orar por todos nós, pelas nossas famílias, para que o plano de Deus se cumpra em nossas vidas. E falamos hoje sobre fidelidade, como Deus é um Deus fiel, nosso Pai, Ele é muito fiel a todo aquele que nele confia, que por Ele espera, e também aquele que dá honra a Deus em primeiro lugar. Você tem pensado nisso? Qual a honra que você vem dando para Deus? Para os lugares que você frequenta, como a igreja, como o seu lar, que é um lugar sagrado. O nosso lar é um lugar sagrado. A nossa vida é templo de Deus, o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E para as pessoas, o que você fala de Deus? Você dá mais? Eu não vim para acusar, eu vim para perguntar e para te mostrar o que é a fidelidade de Deus na vida das pessoas que são fiéis, o que é que acontece? Para que você receba bênçãos em um lugar seguro, tenha um alicerce seguro, seja onde você estiver, seja no seu trabalho, seja no seu lar, no lugar que você frequenta, aonde você estiver. Você é fiel a Deus, como Deus é fiel a nós. É impossível sermos fiéis a Deus como Ele é com a nossa vida, porque somos falhos, mas devemos levar uma vida de cada dia melhorar para agradar a Deus e não a homens. Tem pessoas que ficam com medo de dizer não para algumas coisas, com medo de dizer não para não desagradar. Às vezes é um amigo, uma amiga, uma pessoa que ela gosta, um parente, ou às vezes até um cônjuge. Não é para ter inimizade com as pessoas, mas tem certas coisas que hoje em dia, se você não der limites, ficam banalizando as coisas de Deus, achando que as coisas de Deus, que Deus não liga para as coisas e que tudo pode ser de qualquer jeito. Esse lugar aqui eu posso fazer qualquer coisa. Tudo é de Deus. Então vamos colocar qualquer coisa, vamos fazer de qualquer jeito. Não é bem assim. Olha, para desagradar os homens e agradar a Deus, Daniel, todos conhecem a vida de Daniel. E Daniel, ele não deixou de honrar a Deus em primeiro lugar. E era um rei, não era um vizinho, não era um parente, não era uma colega, um amigo, uma amiga. Era o rei. Um rei que fez um decreto por causa de homens maus que tinham inveja de Daniel e se reuniram com o rei e fizeram um decreto. E em Daniel, capítulo 6, versículo 3 em diante. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas não conseguiram, não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Olha aqui a fidelidade. Não era desonesto, nem negligente. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. O rei Dario, ó rei Dario, vive para sempre.
todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nestes tinha 30 dias, todo aquele que fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol, fez o possível para livrá-lo, mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com seu anel-selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. E aqueles homens, eles aparentemente conseguiram fazer com que Daniel fosse jogado na cova dos leões e pensaram: ele morreu, acabou para Daniel. É assim que muitas pessoas pensam, que quando vê que uma pessoa está agradando a Deus, está fazendo algo, aí começa a querer atrapalhar. Porque ou coisa difícil, ou coisa ruim, é lidar com inveja, é lidar com a maldade. Às vezes, você está bem tranquilo, bem tranquila, agradando a Deus, buscando a Deus, fazendo sua parte, aí você fala: meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Às vezes você encontra suas falhas e começa a pensar: eu preciso melhorar. E é nisso que eu vim falar. Nós precisamos melhorar. Porque nesse mundo, nós agradamos muito às pessoas, com todo respeito às pessoas. Não é para faltar com respeito, porque somos irmãos e irmãs. No Pai Nosso, na oração que Jesus nos ensinou, fala: perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, não é sobre isso. É sobre honra, é sobre reverência a Deus, é sobre o temor do Senhor, é sobre aquilo que Daniel fazia, que Daniel fez. Era um rei e era para ele se prostrar para o rei, era para ele orar para o rei,
era para ele falar, colocar o rei nas alturas. E Daniel não fez. Daniel colocou Deus. Então você coloca ídolos na sua vida, você coloca pessoas no lugar de Deus, você fica achando que pessoas é o que você precisa, só disso e nada mais. Eu não estou falando, volto a dizer, eu não estou falando que é para faltar com respeito às pessoas. Não é para destratar a família. Na obra de Deus, começamos a cuidar da nossa vida, porque o Espírito Santo habita dentro de nós, é templo de Deus. Você tem que se amar, você tem que se respeitar. Eu não me amava nem me respeitava quando eu não sabia, quando eu não entendia que o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Quando você começa a andar com o Espírito Santo de Deus, ele faz uma transformação total na sua vida, na sua mente, na maneira de agir, na maneira de pensar. E isso não importa. O que os outros veem não é... Porque assim, tem pessoas que acham que quando a gente fala não se preocupe com a opinião dos outros, mas não é por arrogância. Eu vou erguer minha cabeça agora, não dou mais atenção, eu me sinto melhor do que os outros. Pelo contrário, viemos para servir. Jesus, o mestre dos mestres, ele veio para servir. Mas quando servimos a Deus, temos que ter uma postura que agrada a Deus e não a homens. Porque se eu for fazer uma coisa errada e desagradar a Deus e agradar a uma pessoa, eu estou me afastando de Deus. Eu estou me achegando àquela pessoa que está me afastando de Deus. Não deixe que ninguém te afaste de Deus. Comece a olhar para você, para suas coisas. Comece a conversar com Deus e buscar, porque aquela intimidade que Daniel tinha com Deus não foi nada, nem ninguém pôde destruir, nem a morte, o medo da morte pôde afastar Daniel de Deus. Então devemos ser assim. Por quê? No momento do desespero, no momento que uma pessoa está só, sem ninguém ao lado, quem livra é Deus. Porque quando uma pessoa vai atravessando a rua, não é aquela pessoa que você, para agradar ela, desagradou a Deus, que vai te dar livramento. É Deus quem vai te dar livramento, é o nosso Pai, somos irmãos e devemos alertarmos uns aos outros. Nós não queremos que os nossos irmãos fiquem presos na falta de entendimento para o inimigo tragar. Tem muitas pessoas que têm um coração bom, mas está desagradando a Deus, agradando pessoas e se afastando de Deus. E o inimigo batendo palmas e dizendo, eba, eu quero mais. As pessoas precisam abrir os olhos e começar a entender igreja, lugar sagrado, lugar que se vai para louvar a Deus, não vai para saber o que é que o outro irmão está fazendo em cada parte da igreja. Se eu faço parte, um exemplo, se uma pessoa faz parte do grupo de louvor e a outra faz parte perdão, que me faltou o nome, mas cada um tem suas tarefas. Deus entrega as tarefas para cada um. Então não vamos olhar o que o outro está fazendo. Seja você diretamente com Deus. Seja em qualquer lugar, seja na sua casa, na vizinhança, com as pessoas. Fale com as pessoas a verdade, nunca deixe de falar a verdade. Às vezes a verdade ela dói, mas quando você fala a verdade, não para machucar, não para humilhar, mas você explica, eu não posso desagradar a Deus, eu tenho que agradar a Deus, e isso aí é errado, eu não vou fazer isso, eu não vou consentir. Se é com a sua vida, se é com as coisas que Deus te entregou, vamos fazer mais ou menos, coloca isso, coloca aquilo. Se você sente em seu coração, se o Espírito Santo de Deus falar com você que está errado,
fale, eu não aceito porque está errado. Eu preciso agradar a Deus, porque na hora do livramento, meu irmão, minha irmã, é você com Deus, eu com Deus. Não é o vizinho que vai livrar, não sou eu que vou te livrar, não é você que vai me livrar, não somos nós que vamos livrar a nossa família. Quem dá livramento é Deus. Quem nos deu a vida foi e é Deus. O nosso fôlego é Ele quem dá, é Ele quem tira. Então, a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Jesus Cristo e Deus Espírito Santo de Deus. Olha o respeito, olha a admiração que temos que ver por uma família que nos adotou, que nos criou, e nós chamamos Ele de Pai, porque Jesus ensinou quando se dirigir ao Pai, a Deus se dirija, fale com Ele, Pai Nosso, porque é meu Pai e é teu Pai. Então, se eu desejar o mal para você, eu não estou fazendo a vontade do meu Pai. Se eu quiser tirar o que Deus te deu, se eu quiser atrapalhar a tua vida, eu estou desagradando ao Pai. Então, eu vim aqui para interceder por todos aqueles que me odeiam, que não gostam de mim, que não gostam da minha família, que não gostam da tua família, que não gostam de você, porque não venha me dizer que você é unanimidade em todo e qualquer lugar. Todo mundo tem alguém que não gosta da sua vida, que não quer ver o bem daquela pessoa. Não somos unanimidade. Jesus não foi. Por que a gente vai ser? Jesus foi, ele não teve honra no lugar que ele nasceu, no lugar que ele morava. Ele não teve honra. Então, geralmente, quando as pessoas conhecem, falam assim, e agora? Quer dizer que agora é santo? É santa? Mudou? Mudou mesmo, tem que mudar, o passado ficou lá para trás. Na palavra de Deus fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Quando você começa a conhecer a palavra de Deus, você começa a melhorar a cada dia mais. Você começa a se gostar, você começa a ter misericórdia da vida do outro, você começa a entender quando uma pessoa se aproxima e está querendo o seu mal, porque Deus dá discernimento espiritual. Ninguém mais te engana, ninguém passa por cordeiro sendo lobo, ninguém, porque Deus, ele tira todas as vendas dos teus olhos espirituais. Você não se engana. Então, agrada a Deus. E no outro dia, olha o que aconteceu. Foram lá ver o que tinha acontecido com Daniel. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel, com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o Senhor Deus a quem você serve continuamente pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído.
o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Olha só, é isso que Deus faz na minha vida e na sua vida. Honra a Deus, meu irmão, minha irmã. Faz a vontade de Deus. Todos os dias eu venho aqui para pedir a Deus por você, sua família, pelas nossas vidas e famílias. Porque, olha, com Deus, olha só, pois Ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões e te livra e me livra. Livra cada membro das nossas famílias de toda maldade humana e espiritual. Pai, em nome de Jesus, eu vim te pedir, Pai, derrama o teu amor sobre os teus filhos e filhas. Nós te pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados e daqueles que não gostam das nossas vidas e daqueles que ainda estão afastados, Pai, porque não te conhecem. Eu já vivi um dia longe de ti, Pai, porque não te conhecia. Eu estou te conhecendo e eu te peço, Pai, não faz a minha vontade, mas a tua, porque ela é boa, perfeita e agradável. Faz com que teus filhos e filhas, Pai, prosperem e tira, Senhor, as escamas dos olhos dos meus irmãos e irmãs, para que tenham livramentos de morte, livramentos de falta de dinheiro, falta de saúde, falta de paz, falta de entendimento, Pai, falta de sabedoria, Pai. Não deixa que falte nada na vida dos teus filhos, coloca tudo no lugar, vem com prosperidade para a vida do teu povo, Pai. A palavra é tua, esse canal é teu, a honra é tua, toda a glória para ti. Nem o homem, Pai, nem nada, nem ninguém aqui na terra é maior e melhor do que o Senhor. Toda honra e toda glória para ti, Pai. Somos nada, somos pó e para o pó voltaremos. Pai, que o Senhor venha com teu amor e poder, Pai nosso. Tem misericórdia. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Abençoa meus irmãos e irmãs. E que onde estivermos, Pai, que honremos o teu nome, o teu santo lugar. Esse canal é santo, esse canal é teu, ele não é meu. Aqui eu não tenho nada, nada me pertence, Pai, porque é a tua palavra e ela não volta vazia. Toca, Espírito Santo, com teu amor e poder, a que habita dentro dos teus filhos e filhas. Transforma, Pai. Transforma e faz os teus filhos prosperarem através da honra que dão para Deus. E é em nome de Jesus, nesse nome todo poderoso, sobre todo nome, que eu oro e agradeço pelos livramentos, pela paz, pela prosperidade, pelas bênçãos do Senhor e a proteção do Deus que fez os céus e a terra e faz milagres, maravilhas. Em nome de Jesus. Amém.